Boa noite, meus amigos. Voltando a gravar aí depois de algum tempo, né? Em meio à discussão entre uma tal Lucilena Issa, tá? Uma senhora aí que é jornalista, e o Conde Lepô e outros, tá? Eu ainda não vi exatamente como são os vídeos dela, mas eu cruzei com uma postagem dela aqui na minha linha do tempo, aonde ela diz o seguinte: amigos lindos, jamais imaginei que um dia vivenciaria o que estou vivenciando. Ameaças, ofensas assustadoras e ódio primitivo, vindo de cristãos com caixa alta, né? Ela coloca cristãos em caixa alta, extremistas, apenas porque decidiram fazer um canal no YouTube falando sobre os muçulmanos pacíficos, sobre a cultura de um outro povo, de uma outra religião, sobre a paz entre muçulmanos e cristãos. Mais adiante eu quero falar sobre essa paz, tá? Ao mostrar que nós erramos durante as cruzadas e a Idade Média como um todo. Bom, vou abrir um parênteses logo nessa questão das cruzadas. Eu não sei que fontes que ela tem sobre as cruzadas, mas eu sei que o que deve ter na cabeça dela é que os cruzados promoveram uma guerra injusta contra os muçulmanos que estavam lá em paz e não incomodavam ninguém. Então eu quero te chamar, minha senhora Lucilena Issa, para um raciocínio bem lógico, tá? Para a gente não entrar na questão de fontes e num estudo mais aprofundado, que não é o caso aqui, mas pode ser mais adiante sem problema nenhum, tá? Um raciocínio bem lógico. Tu sabes que houveram muitas cruzadas, tá? A retomada de Jerusalém, a reconquista da Península Ibérica e várias invasões, tá? Inclusive cruzadas que não foram organizadas pela igreja. Me diga aí como é que foi a invasão dos cristãos a Meca. Ela não aconteceu, né? Pois é, tu não vai poder me dizer como é que foi porque ela não aconteceu, porque na Idade Média os cristãos nunca tentaram invadir terras de outros povos, tá? Para dominar e para extinguir outras culturas e impor as suas. O contrário aconteceu no Islã. O Islã saiu lá daquele fim de mundo, lá daquele cafundó onde ele se originou, tá? Veio tomando todo o Oriente Médio ali, todos aqueles países que eram cristãos, entrou na Europa, fundaram uma rota de tráfico de escravos europeus, onde ele pegavam escravos brancos e levavam para a África, tá? Eles tomaram Bizâncio, eles tomaram Jerusalém, eles invadiram a Península Ibérica. E a senhora vem me dizer que nós erramos com as cruzadas. Minha amiga, provavelmente, se as cruzadas não tivessem tido o sucesso que tiveram em retomar a Europa, hoje a cultura do mundo seria outra. O Islã teria afogado, teria suprimido a cultura europeia, a cultura católica europeia. E aí? A senhora estaria hoje fazendo vídeos como uma jornalista? Não, a senhora seria no máximo uma lavadeira ou alguma propriedade de algum sheik em algum harém, tá? A senhora poderia até ser uma escrava sexual de algum ricaço do mundo árabe aí, tá? Era o máximo que a senhora ia conseguir ser no mundo islâmico, tá? Então, a senhora deveria agradecer aos cruzados por ter livrado o mundo desse triste destino e garantido a prosperidade da nossa civilização, tá? Então, já deu para ver que a senhora não entende muito de cruzadas, mas vamos adiante. Jamais imaginei que houvesse uma espécie de ISIS cristão de extrema direita. ISIS cristão de extrema direita. Ou seja, vamos rebaixar o cristianismo a um mero projeto de poder religioso como o Islã. Tu não vai conseguir elevar o Islã ao padrão do cristianismo, então tu rebaixa o cristianismo aos padrões do Islã para querer comparar, para querer equiparar. Minha senhora, a senhora é uma agente do multiculturalismo, realmente, tá? Como se fosse possível um ISIS cristão, né? Tá? De extrema direita, devagarinho ela vai se revelando, tá? Eu não conheço muito dela, mas já deu pra ver em que time ela joga, tá?
com ódio a qualquer postura humanitária, ódio aos milhões de muçulmanos pacíficos, ódio esse que até hoje não gerou nenhum tipo de atentado ou assassinato de cristão contra muçulmano, mas é um ódio. Cuidado com esse ódio, tá? Ódio aos milhões de muçulmanos pacíficos, as crianças muçulmanas, nunca esqueça das crianças, tá? Sempre que tu quiseres demonizar o teu inimigo, se vitimizar, criar uma aura de piedade em torno de si e de demonização contra o inimigo, sempre é bom falar que ele odeia as criancinhas. As crianças muçulmanas, as crianças africanas que passam fome, as crianças de Chernobyl que morreram naquele acidente lá, as crianças das favelas do Rio. Mas e as crianças que estão sendo pisoteadas pelos muçulmanos por serem cristãs? Não, essas crianças não importam. As criancinhas que por nascerem em família cristã são empaladas, essas não importam. As que são queimadas na fogueira também não importam. As crianças que são feitas escravas sexuais de sheiks, essas não importam também. Importa as criancinhas muçulmanas que são vítimas desse ódio cristão, tá? Um grupo homicida cujos seguidores agora pregam a morte de muçulmanos refugiados aqui. E a qualquer jornalista que tenha dado voz a eles. Um grupo homicida, os cristãos são um grupo homicida, porque ela não dá nome aos bois, né? Então, os cristãos são um grupo homicida e os seguidores pregam a morte dos muçulmanos. Agora, aponta um único muçulmano morto por um cristão por ódio. Não tem, né? Não precisa nem ser por facções cristãs anti-muçulmanas, como existe no Islã, as facções muçulmanas anti qualquer outra coisa que não seja o Islã. Um único cristão que de repente enlouqueceu e matou uma pessoa por amor a Jesus Cristo. Ela não vai encontrar. Mas são os cristãos que querem matar muçulmanos. Os muçulmanos que estão atirando cristãos de prédios, atirando homossexuais de prédios, queimando cristãos, decapitando, crucificando, pisoteando crianças. Esses aí deixa quieto, esses aí deixa pra lá. Minha preocupação é o ódio dos cristãos porque vieram na minha timeline me ofender. Porque não é cristão ofender. Claro que não é cristão ofender. Só que o cristão, como ser humano, como todo ser humano, ele está vulnerável a cair de vez em quando na tentação da ira, minha amiga. O Senhor Jesus sabia disso. Ele falou: irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, o cara se irou contigo, te xingou, mas ele não vai aí te enfiar a mão nos cornos. Ele não vai fazer isso porque ele é cristão e porque se ele fizer isso, ele vai preso aqui. Aqui, nos países cristãos, ele vai preso. Nos países muçulmanos, não, porque tu é mulher, tá? Pro muçulmano, tu é um objeto de segunda categoria. Tu é mulher, inclusive, tu é propriedade do homem. Se ele quiser te enfiar a mão na cara, ele te enfia. Só que pros cristãos, não. Pros cristãos, tu tem que ser amada e protegida. Nenhum cristão vai ir além da ira. A ira pode gerar alguma ofensa, algum esperneio, alguma palavra feia, algum palavrão. Mas mais do que isso, o cristão não faz isso. Agora, claro, se tu foi ameaçada, minha amiga, ameaça de morte se resolve com BO, não com texto desses aqui no Facebook, que é puro charlatanismo, é pura propagandice. Não dá nem pra chamar de propaganda essa porcaria aqui. Aí ela continua, vou pular um pouquinho aqui, ó. Foram cristãos como esses que mataram centenas de outros cristãos que lutavam contra o racismo durante a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, eu não vou nem entrar no mérito de que os partidários da Ku Klux Klan hoje continuam eliminando negros da sociedade através do aborto. Eu não vou entrar no mérito de quem realmente se usou, se beneficiou da Ku Klux Klan. A única coisa que eu te digo, minha amiga, é que a Ku Klux Klan, se tu olhar
Tá? As atitudes dela, o modus operandi, não condiz com o livro sagrado dos cristãos. No entanto, a jihad, os assassinatos, os atos terroristas, tá? A morte dos infiéis condiz exatamente com o que diz o Alcorão que tu está defendendo. Tá? Vamos um pouquinho adiante. Foram pessoas como essa que odiaram Jesus Cristo quando ele criticou os fanáticos de sua própria religião e chamou de sepulcros caiados. Ah, Jesus Cristo, Jesus Cristo. O nome de Jesus, tá? Usar Jesus, suas palavras, os episódios de sua vida dá credibilidade para qualquer um, né? Mesmo que distorcendo tudo, né? Pois é, o nome de Jesus tem autoridade, tem essa peculiaridade, tá? Enfim, aí ela continua. A mensagem cristã está a anos-luz dos vídeos feitos pelo tal Conde Lepô. Inclusive 2 vídeos feitos sobre mim e dos seguidores do Olavo de Carvalho. Seguidores do Olavo de Carvalho. Quer dizer que o Olavo de Carvalho agora tem uma igreja e ele tem seguidores? Ele não tem mais alunos, não tem mais pessoas que coadunam com as opiniões dele? Ele é o responsável por essa nossa reação tardia, essa palhaçada toda que tu defende. É só isso que o Olavo de Carvalho é. Tá? Mas eu não tô aqui nem para defender o Olavo, nem para defender o Conde, que é meu amigo também, tá? Com o qual eu tenho algumas divergências teológicas, mas que é muito meu amigo porque eles sabem muito bem se defender. Tá? Eu só quero usar essa frase aqui para dar atenção ao que tu falou aqui sobre a mensagem cristã está a anos-luz dos vídeos feitos. Amiga, tu não sabe o que é a mensagem cristã. Tá? Tu não faz ideia, tu não sabe o que tu tá falando. Tu tá repetindo, tá? O que os mentores do conhecimento que tu adquiriu na tua vida te disseram para repetir. Tu tá papagaiando bobagens. A mensagem cristã, tá? Ela é uma só: arrependimento e perdão. Tá? É só isso. Tá? Arrependimento e perdão para a salvação. Arrependimento dos pecados e perdão para a salvação. Salvação essa, tá? Que foi conquistada no Calvário. Tá? A mensagem da cruz é isso, é a obra de Cristo no Calvário, oferecendo a graça para quem quiser ser salvo. Tá? E essa mensagem, ela não combina com o multiculturalismo que tu está defendendo. Vai pregar o arrependimento e o perdão lá nos países islâmicos que tu tanto adora, que tu tanto chama de pacífico, para te ver o que te acontece e tu morre. Tá? Então tu não conhece a mensagem da cruz. Tá? A mensagem da cruz não é esse pacifismo idiota que tu prega, esse pacifismo à la John Lennon, tá? De reunir todas as religiões sobre as asas da mãe terra e todo mundo viver em paz, fumando maconha e curtindo. Não, tá? Esse pacifismo idiota aí só tem na tua cabeça. Tá? E na cabeça dos globalistas, claro, que é quem manipula essa cambada de idiota aí. Tá? Essa paz que tu defende, tá? Agora eu vou falar sobre essa paz. Essa paz é a paz sem Cristo. Tá? Essa paz que tu defende entre o Islã e os cristãos, ela é chamada de taquia. É a mentira a favor do Islã. Tá? É a mentira a favor de Alá. Tá? Tu chega pregando paz e tal, e quando tu puder, tu vai eliminar os infiéis, e aí sim vai reinar a paz, porque quem não obedecer vai morrer. Aí fica todo mundo em paz. Essa é a paz que tu prega. Tá? Cristo não veio para trazer paz nesse mundo, esse mundo jaz no maligno. Tá? Cristo veio para trazer espada. E a espada é essa, é a que está cortando as cabeças de cristãos no mundo árabe. Tá? É a que está cortando a cabeça de cristãos em países muçulmanos. Tá? É essa espada que Cristo trouxe à terra com a palavra da verdade. Ela não é aceita, ela não é querida, ela não é quista pelo mundo. E tu tá a favor do multiculturalismo mais sujo, mais baixo, mais nojento, tá? E mais adorado, amado pelo mundo, pela ONU, pela Unesco, por essa turma toda. Tá? Essa turma que odeia a mensagem de Cristo. Tá? E provavelmente se tu vê o que eu tô falando aqui, tu vai dizer que a minha mensagem é uma mensagem de ódio.
tá? Porque a única coisa que tu vai poder fazer é se vitimizar. Tu não vai poder responder nada do que está sendo falado aqui, nem contra-argumentar, tá? Aí ela fala que foram os cristãos odiadores que matavam negros na África do Sul, apoiavam o apartheid, foram cristãos que mataram 70 jovens na Noruega, queimaram uma mulher em 2016 na Nicarágua, que ajudaram o pastor Jim Jones, um revolucionário comunista, tá? Uma seita esotérica que nada de cristã tinha. Ela tá dizendo que foram cristãos, tá? E levou 900 pessoas ao suicídio na década de 70. Não dá para levar a sério uma mulher dessas, não dá. Tá? Não vou desistir do meu canal pela paz, ou de escrever meus livros por mais conhecimento e paz. É essa paz de John Lennon, é a paz do Imagine, tá? É a paz da Revolução Francesa, que sob igualdade, lealdade, fraternidade deu um banho de sangue na França. É a paz do anticristo, é a moralidade do capeta, tá? Ele sempre vem sob os mais lindos chavões e paz é o preferido deles, tá? E aí ela fala aqui que sente pelos familiares que estão preocupados e tal. Já te falei, minha amiga, ameaça tu resolve com BO. Ah, simples assim. Tá? Preocupe-se e faça um BO. Tá? E aí ela vem dizer que Jesus sentiria imensa vergonha dos boçais que falam isso, entendeu? De forma que, como se ela, o sentimento, se a palavra dela fosse o Jesus fosse o monopólio do conhecimento dela, da palavra dela. É uma coisa assim tão clichê, sabe? Tá? É uma coisa tão virou chavão, tá? Tu usa Cristo contra os cristãos, tu usa Cristo a favor do multiculturalismo, tu usa Cristo a favor do globalismo, tá? A imagem de Cristo ela foi usada até para vender carro, porque o nome de Cristo tem autoridade até para aqueles que o odeiam. O nome de Cristo foi aquele que dividiu as eras. O nome de Cristo foi aquele que mudou a história do mundo e pelo nome de Cristo nós somos salvos. Tá? O nome de Cristo foi aquele que venceu a morte e o demônio. E o nome de Cristo ele é usado até por quem finge que não acredita nele, mas na verdade o odeia tanto a ponto de negar sua existência. Tá? Todo mundo usa Cristo, até o tal do humorista idiota aí do Porta dos Fundos pintou um Cristo hippie, tá? Para usar o nome de Cristo, porque o nome de Cristo é autoridade, tá? Só que o nome de Cristo não é, tá, qualquer coisa. O nome de Cristo, tá, é o nome que está sobre todo nome, tá? Agora vem uma senhora dessas me usar o nome de Cristo, tá, para pregar a paz entre cristãos e muçulmanos, tá? Sendo que o objetivo, tá, em todas as reuniões e sermões dos líderes muçulmanos fica claro, o objetivo dos caras é eliminar Israel e eliminar os cristãos, implantar o califado universal. Tá? Não existe uma mesquita no Brasil, tá, que diz que os muçulmanos aqui no Brasil são moderados, eles não gostam da forma como os extremistas agem e tal. Eu quero ver uma mesquita no Brasil, tá, iniciar uma campanha de repúdio à jihad. Não existe. É fácil tu se dizer moderado quando tu tá ali quietito que nem guri cagado, tá vendo teus irmãozinhos extremistas lá decapitando criança e tu não fala um ai. Aí é fácil tu se dizer moderado. Eu tenho um videozinho aqui no meu canal, tá, que eu falo sobre o desafio do David Horowitz a uma muçulmana nos Estados Unidos, tá,
do qual eu copiei um desafio que eu fiz para um aluno muçulmano dentro de uma sala de aula na faculdade aqui no La Salle, tá? Vamos lá, vamos se posicionar oficialmente contra a jihad? Não, capaz, cara. Aí não dá. Aí é moderado. É muçulmano pacífico. Tá? Realmente essa dona aí, ela tem lado. Ela tem um propósito, ela veste uma casaca. Eu ainda não vi os vídeos dela, eu vou me dar o trabalho de ver, entendeu? Porque a gente tem que, como disse o Leonardo numa das postagens dele, a gente tem que ficar de olho nessa turma e desmascarar. Porque é essa turma que arrebanha milhões pro erro. Um abraço e boa noite a todos.